Olá, amigos. Há um dito popular que diz assim: Deus os cria e eles se juntam. Desde que eu me conheço como gente, eu sempre tive uma inclinação natural para gostar de assuntos assim fora do normal. E esses assuntos fora do normal são coisas que, em poucas palavras, significa que pouca gente se interessa pelo que eu me interesso. E o que é que eu me interesso? Tudo aquilo que é oculto, sobrenatural, fora dos padrões de normalidade. Então, as chamadas ciências ocultas, né? E, naturalmente, sempre buscando livros, filmes, artigos e também procurando convívio de pessoas que se interessem pelo mesmo tema que eu. E desde que eu comecei a fazer este programa, Capital Mística, eu encontrei muita gente aqui na ilha de Santa Catarina e até algumas pessoas fora daqui que vieram nos visitar e eu aproveitei para convidá-los ao meu programa, que cada um deles tinha uma maneira diferente de enfocar o assunto, determinado assunto. E com isso eu fui ampliando o meu ciclo de relações. Há coisa de uns 2, 3 anos atrás, por obra do acaso e também por indicação do meu bom amigo Eustáquio André Apatunas, o popular grego, que já teve tantas vezes aqui neste programa como meu convidado, ele me apresentou a um conhecido dele e, olha, eu reputo esse contato, esse conhecimento como uma das coisas mais importantes que já me aconteceu, porque eu encontrei nessa pessoa um verdadeiro poço de informações sobre esses assuntos que tanto me interessam. E não é por estar na presença dele aqui, visto que ele é meu convidado de honra, mas eu reputo este convidado, Jorge Ouro, como uma das pessoas mais intrigantes, essa é a palavra, que eu já tive a oportunidade de conhecer. Não há um tema sobre ocultismo que a gente coloque assim na mesa que ele não tenha informações que a gente para assim, mas de onde você tira esse tipo de informação? E olha que eu leio, estudo o assunto há um bocado de tempo, mas às vezes ele diz coisas que eu digo, mas eu não tinha nem noção disso. E esse é o Jorge Ouro que eu aprendi a conhecer, a gostar e a admirar. Então, meus amigos, eu acho que seria um tremendo egoísmo que eu guardasse ciosamente o conhecimento que eu tenho adquirido através do Jorge só para mim. Então, eu quero dividir esse conhecimento do Jorge com vocês. Então, meus amigos, eu, graças a esse coração grande que ele tem, ele se dispôs a que eu aproveite o conhecimento dele e o tempo dele, porque ele é um cara muito ocupado, e nós estamos fazendo uma série de programas só com ele, falando de temas que eu tenho certeza que muito poucos de vocês conhecem. O tema de hoje, um tema super polêmico, e é desses temas assim que eu gosto, temas polêmicos. Hoje nós vamos tratar sobre os elementais. Existem, não existem? O que são? Para que servem?
Alguém já viu algum elemental? Que provas nós temos da existência dos elementais? O que é que eles são capazes de fazer e o que é que eles não são capazes de fazer? E por aí vai. Amigos, o programa vai ser interessantíssimo. Então vamos conversar com quem sabe. Jorge, muito obrigado por sua presença. Obrigado a você, é uma satisfação estar aqui. Eu sei que você é um cara ocupadíssimo e eu me sinto bastante tocado pela sua amizade, pelo seu desprendimento de largar sua vida, entre aspas, profana lá fora para vir beber comigo a nossa cachaça, né? Que é o conhecimento oculto. Não, o profano aí se aplica porque o profano é o profano, né? Aqueles que estão fora do templo, né? E quando a gente está conversando esses assuntos, né? Aqui é um ambiente templário em essência, né? Com certeza. E você falou também da gente ter se encontrado por acaso há 2 ou 3 anos atrás, né? Uhum. Na verdade é a lei da causalidade, né? Em que às vezes chega em determinados momentos em que as peças se unem para gerar informação para quem precisa, não a gente precisa falar. É muito prazeroso se encontrar como amigos, irmãos fraternos, tudo bem, mas a oportunidade de poder conversar isso no teu programa para que outros consigam compartilhar, isso é ímpar, né? Pois temos que aproveitar essas oportunidades. É uma celebração, né? Eu acho ótimo e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com certeza, amigo. Obrigado. Muito bem, então vamos começar a sabatina. Elementais. De cara, o que são os elementais? Tá. Então, é muito comum, né? As pessoas falarem assim, não, eu tenho um elemental que me protege, ou aquele elemental é meu amigo, ou aquele elemental é do bem, aquele elemental é do mal, aquele ajuda, aquele pune, aquele é mais agressivo, menos agressivo. Tudo isso é crendice, né? Sabe? Nada disso existe, porque o elemental, ele é um ser, né, pertencente a uma cadeia evolucional diferente, ele está num ciclo evolucional diferente, ele tem um corpo físico diferente e é uma criatura em evolução como qualquer um de nós. A diferença é que ele é responsável por determinado segmento, né, do mundo que nos cerca, que já evoluiu, já teve a sua ronda planetária e agora ainda está acontecendo. Então, por exemplo, você pega um elemental responsável pela água, né, uma ondina, nereida, uma fada, uma sereia. Ele tem por função vivificar o meio onde ele habita. Tanto é que o corpo físico do elemental é o corpo etérico, né, o que seria o equivalente ao nosso corpo vital. Ele tem corpo físico, ele aparece só quando ele quer. Então, o que é o elemental? É um conjunto de seres que são encarregados de vivificar e passar consciência para o meio o qual eles habitam, né? E há categorias diferenciadas de elementais. Então há os elementais da natureza e há os elementais dos elementos, né? A água, a terra, a ar e fogo são diferenciados. Há o que se constitua como chefe dos elementais e existe uma hierarquia. Entre os elementais existe uma hierarquia como existe em qualquer reino da natureza. Então são vários tipos de animais, vários tipos de seres humanos, vários perfis de seres humanos, várias tônicas de seres humanos. Entre os elementais as mesmas coisas. Quando a evolução vai acontecer, ela acontece dentro do que a gente chama de 7 linhas do Pramanta, né? Cada linha do Pramanta ela é uma linha de evolução coordenada por um grupo de mestres que se chama, né? E onde também tem uma porção de equívocos com relação a isso. Então tem a linha do Pramanta dos Moria, Kuthumi, Rakovsky, Abhyala, Najib, Serapis, todos são 7 linhas, né? Então, fala assim, o mestre Moria, o mestre Kuthumi não é é uma linha de seres que tem uma função específica. Quando você fala elemental, você fala sílfides, a mesma coisa. A sílfides vai desde a sílfide encarregada de vivificar o ar que vai ser usado pela planta ou que vai mover o ir e vir de vayu na superfície da terra, né? Até aquela que pertence ao elemento ar em si, e até aquela que coordena as ações no meio. Então, os elementais são seres em evolução responsáveis por vivificar o meio onde eles vivem. E o elemental ele só existe no meio onde ele é criado, é como se fosse a atmosfera. Tanto é que assim, o elemental da água não sobrevive no ambiente do elemental da terra, né? O contrário é verdadeiro, o do ar com o do fogo são distintos. Então, respondendo a tua pergunta, então, são seres em evolução, com hierarquia, que tem por função vivificar o meio onde eles habitam e dar consciência a esse meio, adquirindo também consciência.
E o elemental é uma coisa muito interessante, Janqui. Ele funciona como se fosse uma alma grupo. Então, se você pega um elemento do reino animal hoje, um cachorro, né? Ou um gato, ou um tigre, qualquer um que seja, ele pertence a uma alma grupo. Então, por mais que você pegue o animal e domestique, né? Ele é domesticado, mas aquela porção que você tem, só que parte dele ainda é alma grupo. Então, ele jamais vai deixar de ser um cachorro. Por quê? Porque por mais que ele seja acostumado com você, ainda nele está a alma grupo. Quando ele deixa de existir enquanto unidade, essa experiência é dispersada na alma grupo, então todos os cães melhoram ao mesmo tempo. Quando ela está suficientemente aperfeiçoada, parte dela sai e migra de reino. O elemental é a mesma coisa. Então, qual é que é o destino de todo elemental? É nascer como ser humano. Quer dizer que, teoricamente, dentro de uma escala hierárquica, o elemental poderia ser classificado como um pré-humano. Não, assim, daí não ele elemental, daí o conjunto de forças dos elementais. O conjunto de forças dos elementais seria um pré-humano. Aí ela vai, quando tem esse conjunto, há um grupo de um gênero de elemental. Quando ela se destaca e a esse elemental individual é dado consciência, aí ele passa a interagir com o gênero humano, né? E aí depois então ele vem a ser um humano em início de caminhada dentro daquele ciclo de 777 existências. E poderíamos, por extensão, concluir que, por exemplo, eu, em algum segmento da história, eu também fui um elemental, você, o telespectador? Não, nesse sentido, Jean, porque assim, sabe por quê? Porque assim, quando uma porção desse grupo elemental, ela vem como ser humano, ela nasce como ser humano em início de processo evolucional, início de ronda planetária, ou um ser humano primitivo. Pelo fato de você estar aqui hoje, no Brasil, que é o final de um ciclo evolucional, sabe? A gente vai conversar em seguida a questão da Atlântida, essas coisas assim. Obrigatoriamente, a tua história de evolução, ela faz com que nesse ciclo inteiro você não tenha passado por isso. Entende? Então, isso pode ter acontecido, mas em uma outra ronda planetária, e é isso aí antes que os próprios animais existissem, aí é outro esquema. Certo, mas eu quero dizer o seguinte, lógico, não é na minha última escala, encarnação, não, há milhares e milhares, ou centenas de milhares... Mas daí não usar o termo elemental, porque daí não é que a gente veio direto do elemental, né? Então assim, quando a evolução vai acontecer, então primeiro são criados kumaras, que também há um grande erro de interpretação com relação aos kumaras, né? Você fala, o kumara isso, o kumara aquilo, e o kumara pertence a essa ordem, não existe isso. Kumara é um regente planetário e são 7 kumaras somente em cada ciclo planetário inteiro, em cada ronda planetária inteira. Então, por exemplo, os kumaras que já existiram são Sanat Kumara, vamos declinar o nome dos kumaras aqui, que não foi falado ainda, né? Então, Sanat Kumara, Sanat Sujat Kumara, Dhyananda Kumara, Satya Kumara e o 5º Kumara em formação agora, que é o Ardhanalisha Kumara. O Kumara, quando ele se projeta para dar a gênese, para fazer com que a humanidade exista, ele se subdivide em Makara e Asura, né? O Makara vai cuidar de uma vertente da evolução e a Asura dele se subdivide em 3 reinos. É o Asura mesmo, a segunda categoria de Asura, a primeira são os Asuras propriamente ditos. A Asura é de sem forma. Tá? Então, aquilo que antecede a própria existência do ser humano, dos elementais, de todo o plano físico como um todo. Então, a categoria de Asura, primeiro é o Asura mesmo, o segundo são os Lípicas. E Lípica é uma coisa muito interessante que tem a ver diretamente com o karma. Então, é como se os responsáveis por anotar e coordenar o karma humano fosse uma categoria de elementais, para ver o quão importante é o conhecimento sobre os elementais. Caramba! Meus arames estão entortando. Eu imagino se os dos telespectadores também. Mas nós vamos sobreviver a isso, né, amigos? Vamos sim. Vamos dar uma descansada aqui no intervalo e já voltamos, porque, olha, não arranhamos nem a casca do ovo. Aguardem, vocês não vão se arrepender. Muito bem, amigos. Estamos entrevistando Jorge Ouro, um místico de 4 costados. E o tema, os elementais. Bom, Jorge, olha, estou
surpreendido. Ouvindo você atentamente, chego à conclusão que nada é por acaso e a evolução do cosmos, do universo e do nosso minúsculo planetinha chamado Terra não é obra do acaso. Não existe acaso. E tudo indica que fazemos parte de um projeto muito bem estabelecido, muito bem elaborado nas mínimas minúcias e que a coisa é muito mais abrangente e muito mais planejada do que possa parecer. Então não é assim, eu nasci no Brasil nesta encarnação, meus pais João e Maria, e por quê? Porque a cegonha me largou ali. Não, não foi assim tão simples. Não existe. Tudo obedeceu a um planejamento que envolveu numa grade de possibilidades uma multiplicidade de variáveis que quando aquilo fechou, pronto, aquela alma, aquela consciência encarnou e a partir daí começou a viver a sua missão, seja ela qual for. Tem todo um processo. Um processo. É que o planejamento e a execução cósmica, ele não é milimétrico, ele é subatômico. Quer dizer, não existe uma partícula no universo que não saiba a sua função. Nós é que achamos que a gente está sozinho aqui no planeta e se sente abandonado e que isso é um caos e que tem um Deus antropomorfizado e malvado que fica satisfeito de nos ver sofrer, mas não é nada disso. É que assim, a gente tem que imaginar que a Terra, que a gente vive, é como se fosse um circo com N picadeiros, não é? Pelo fato do holofote estar focado em nós agora, na gente agora, não quer dizer que os picadeiros que já estiveram ativos não estão se preparando para o próximo número e os que vão estar ativos também estão se preparando para o próximo número, eles só não estão visíveis. Então, essa analogia dos picadeiros é exatamente os planos existenciais. Nós estamos no plano físico mais denso visível e estamos presentes em todos os outros 6 planos, que são 7. E todos os seres que existem nesses outros planos, eles têm início, meio, fim, corpo físico, vida, exatamente igual. O próprio espírito em si, de cada um de nós, né? Ele tem corpo físico e tem início, tem meio, tem fim. Todas as categorias de devas, dhyanis, dharanis, aranis druvas, kumaras, makaras, asuras, suras, agnisvatas, barishadis, todas as categorias, né? Anjos, que nome se queira dar, né? Todos eles, né? Regentes planetários, existem, tem corpo físico mais ou menos denso, tem início, meio e fim, tem função, tem encadeamento, tem direção, tem uma meta a ser atingida, né? A única categoria, isso que é uma coisa muito linda, a única categoria de seres que existe hoje no universo que consegue, e cada um desses seres que eu falei, ele tem condições de criar só no seu próprio plano. Então, para ser um elemental, um gnomo do reino de Sivt, seria a salamandra nereida, né, qualquer um deles, ele age só no seu próprio plano. Então, e assim, daí teve a hierarquia Barishad, a hierarquia Agnisvata, os Asuras, e depois os Jivas, que somos nós. A hierarquia humana tem o nome cósmico de Jiva, J-I-V-A. O humano é o único ser que consegue criar conscientemente no físico, no vital, no astral e no plano mental, porque você consegue parir um ser, um filho físico. Você consegue criar vitalidade quando você se alimenta, respira e pega a luz do sol. Seu sistema cérebro-espinhal transforma essa vitalidade e cria no plano vital. Quando você tem uma emoção, você faz o quê? Você usa essa vitalidade e cria um ser no plano astral. Você é pai das suas emoções. E quando você tem um pensamento, você cria um ser no plano da mente concreta. Então, a única hierarquia cósmica que foi dado criar no meio, em cima e embaixo, conscientemente, é a do ser humano. Só que a gente cria inconscientemente. E a gente cria, porque o elemental não é só o elemental que existe na natureza. Tem um elemental que é criado pelo próprio ser humano, que daí são os pensamentos e as emoções. Eu agora entendo
aquelas poesias do Omar Khayyam, né? Aquele poeta persa do século IX. Auto-iniciado. Exato, em que as Rubaiyats, né? E em que ele manifestava toda hora, para quem já leu esse livro, a perplexidade dele diante de tudo isso, que ele atribuía a uma criação de Alá. Se ele fosse católico, ele teria atribuído a Deus. Deus, a Buda, Krishna. Não interessa a quem, mas há um ser superior. Então, agora que eu entendo, meu Deus, o Khayyam estava como nós, mais perdidos do que cego em tiroteio. Essa é a verdade, né? Agora, veja, vamos para perguntas mais digeríveis. Sim. Né? Bom, o que a gente falou até agora foi dar a gênese dos elementais para mostrar que... Exato. Agora, os elementais, eles podem ser vistos, não podem? Podem. Então, a que diferença é assim, quando eu estou olhando para o fogo, eu estou olhando o elemento físico fogo, né? Dentro do elemento físico fogo, eu tenho a inteligência, o espírito do fogo. Quem é o espírito do fogo? É o elemental do fogo, que é a salamandra ou o dragão. Né? Quando estou olhando para a água, estou olhando para o elemento físico água. Aí a inteligência, o espírito da alma, o que vivifica a água, aí tem variantes, aí pode ser sereia, nereida, a ondina, né? Quando estou olhando para a terra, para as árvores, é sempre assim. Então, eles existem, só que conforme a gente conversou agora um pouquinho, o elemental, o corpo físico dele é etérico, então é como se fosse o nosso corpo vital, e ele não é visto. O elemental, ele se deixa ver, ele se exibe, né? Ou para se exibir, porque eles são como não dá nem para dizer como criança, porque a criança é superior ao elemental, mas eles são assim. É que o elemental, assim, como o elemental ele tem só corpo etérico, então não é como nós. Então nós temos corpo físico, vital, astral, a gente tem emoção, e mente concreta, então a gente tem razão, raciocínio, lógico. O elemental não tem nada disso, né? Ele é o que é. Então ele jamais vai planejar aparecer para você, ele jamais vai planejar te assustar, ele jamais vai planejar nada porque não planeja. Ele jamais vai ter uma ideia assim, não, eu vou fazer isso porque não tem como. Ele jamais vai ter a emoção e falar assim, não, você me fez alguma coisa, eu estou aborrecido contigo. Não existe isso. Assim, também, ele jamais vai te ajudar, porque ele não entende a tua necessidade, nem a minha. Né? Eu pedi alguma coisa para o elemental, é uma coisa eu pedi um favor para o copo d'água. A única coisa que o copo d'água sabe fazer, que a água sabe fazer, é matar a minha sede. A única coisa que o elemental da água sabe fazer é fazer com que a água seja vivificada para que ela mate minha sede. Agora, ele não pode me dar felicidade, saúde, proteção, longevidade, riqueza. Isso não existe, né? Então, o elemental, por não ter corpo físico, ele se deixa ver. Ele aparece quando ele quer. Da mesma forma como os vimanos, que a gente chama de escovador, né? Então, eles se deixam ver. O processo é exatamente o mesmo, né? Mas eles existem fisicamente no plano deles. Só que há variantes, né? Por exemplo, assim, você pega um elemental da terra, um duende, um gnomo, né? Ele é, por natureza, mais denso. Tanto é que assim, a existência média de um gnomo é por volta de 300 anos, 350 anos. Como eles não têm emoções e eles não têm nenhum corpo adicional a não ser o etérico, então eles não se desgastam, não é? Então, por volta de 300 anos. Já você pega uma sílfide ou uma fada, que são as mais elevadas, então o tempo de existência de uma pode chegar a 1000 anos. Né, porque o corpo dela é mais rarefeito e elas também se deixam ver. Quando que ele se deixa ver? Quando o entorno, né, a lei da causalidade leva a isso. Então, por exemplo, assim, você vai na floresta e aí você dá uma parada nas suas ideias, né, para você pegar e não interferir com o meio, porque quando você está em uma floresta ou no mar ou qualquer outro lugar, o teu pensamento interfere com o meio, interfere com os elementais. Então, se está na floresta, você pega e se deita na relva, se deita numa pedra e fica sem pensar em nada, se mistura com o meio, a chance de você ver um elemental é quase 100%, porque daí você está no ambiente deles. Entende? Aí ou então quando ele está em função, então o elemental tem que proteger determinado lugar, que é o que ele faz, só que o proteger é vivificar, ele não tem a noção de proteger contra, ele sabe o seguinte, eu sou um lenhador,
Então, ele sabe que eu represento perigo, porque quando eu corto uma árvore, eu firo o meio dele, porque eu firo a vitalidade da árvore, né? Aí eu ferindo a vitalidade da árvore, eu interfiro no Buda do reino vegetal, interferindo no Buda do reino vegetal, isso repercute para toda a hoste dos elementais ligados a cuidar do reino vegetal. Tá? Então, ele sabe que eu represento perigo, e aí ele aparece para que eu dê uma segurada, nesse sentido. Olha, quer dizer que às vezes que eu gosto muito de vez em quando andar pelo mato, acampar no mato e tudo, e às vezes eu fico até assim, meu Deus, será que eu estou tendo uma visão? Será que eu estou ficando detraquê? Mas eu já tive algumas que me deixaram bastante impressionado, verdadeiramente. Sem dúvida. Depois, como tudo, a gente só tem medo daquilo que não conhece, né? Quando a gente passa a conhecer, a gente diz, um elemental. Exato. E também a gente só tem medo quando o medo está na gente, né? Pois então o ideal é não ter medo. Né? Então, olha, agora então está explicado por quê. Eles se deixam ver. Se deixam ver. Muito Exatamente. bem, amigos, nós não estamos loucos não, hein? E olha, posso estar equivocado, mas eu acho que aí, atrás desta câmera que está nos filmando agora, eu tenho certeza que tem muita gente que já sentiu, viu, ao longo da sua vida, da sua existência, algum elemental. E que não quer falar, porque vão pensar que eu sou maluco. Não se preocupem com o que os outros pensam, se preocupem com o que vocês pensam. Bom, mas, amigos, nosso entrevistado de hoje, Jorge Ouro, o tema da nossa entrevista, os elementais, em pessoa. Bom, Jorge, ok, tudo bem, estou aceitando tudo isso que você está me dizendo, tem nexo, tem razão de ser. Para quem não vive nesse ambiente, pode parecer que é paranoia, pode parecer que é coisa ou de louco ou de picareta. Eu já me acostumei com isso, já nem ligo, né? Não tem importância. Mas, no duro mesmo, a gente tem que desmistificar tudo isso. Então, podemos dizer, sem a menor sombra de dúvida, os elementais não têm absolutamente nada a ver com o natural, não é? E também não tem absolutamente nada a ver com qualquer religião, não, porque tudo vem do plano divino. Até porque a questão do sobrenatural é só aquela manifestação que você não compreende. Independente de qual seja ela, se você está vendo um anjo, um deva, um elemental, um disco voador, ou você pegou e... Sabe, é só coisa, é uma lei da física cósmica que você não compreende. Aí você chama isso de sobrenatural, não é? E a questão dos elementais, eles não são nem bons nem ruins, né? É só que eles têm categoria. Então, a categoria chefe dos elementais, que antigamente eles eram chamados de demônios, né? Porque não no sentido de mal, porque o mal é conceitual, mas no sentido de terem tão poder que eles eram considerados os chefes dos elementais. Então, assim, o chefe dos elementais da Terra se chama Gobi, né? Então todos eles têm nome próprio, né? E são seres que você consegue travar uma conversa com eles normalmente. Só que a conversa com o elemental não é, obviamente, através do verbo, através do idioma, porque o verbo só se manifesta no plano físico, depende do ar para se manifestar, né? A voz, né? A palavra. Então a comunicação com os elementais é através de símbolos, né? Antigamente se achava que podia tratar com os elementais através, usando o latim. Mas aí não eram elementais, eram os elementais assim, derivados mais grosseiros de elementais e que daí eram criados com funções específicas, daí já adquirindo o conceito de mal, mas daquele que tinha criado o elemental, não do elemental em si. Então o elemental ele tem um código de linguagem próprio que é através de sinais, de símbolos, né? Você agora tocou um assunto interessante, Jorge. Você acaba de dizer que eles têm uma linguagem própria. Sim.
derivada de sinais e símbolos. Sim. Deles. Quer dizer, eles não falam. Não. Mas eles, por exemplo, se poderiam comunicar telepaticamente? Sim. Sim. Mas isso é interessante porque, assim, tudo que ele... Como o elemental... Assim, o elemental a gente tem que ver que o ser humano ele tem corpo físico, vital, que é aquilo que nos anima, que são os nadis, né? São 724 mil nadis no corpo humano. E é onde circula a energia que eu pego da alimentação, né, da respiração e da luz que entra pelos olhos e pela pele. Alimentação para o corpo, para a alma e para o espírito. Certo. Então eu tenho o corpo físico, o corpo vital, eu tenho o corpo astral, que é onde estão as emoções, eu tenho o corpo mental, que é onde está a mente concreta. Acima disso eu tenho 3 princípios que não tem correspondente em português, em sânscrito se chama Atman, Buddhi e Mana superior, né, o princípio divino, né? O elemental, ele só tem corpo etérico. Então, não tem como ele gerar um pensamento, não tem como ele emitir um som, que o som precisa do corpo físico. Então, o que ele pode fazer é gerar um impulso no plano etérico, no plano vital. Esse impulso no plano vital é captado pelo meu corpo vital, né, e eu traduzo aquilo aí como bem, como mal. Eu traduzo a impressão que eu tenho daquele impulso que veio até mim. Sim. Agora, se eu conseguisse usar a minha linguagem do meu corpo vital, seria a mesma linguagem de qualquer elemental. Paracelso, ele usava muito a linguagem do vital e a linguagem simbólica para criar elementais, só que ele criava, densificava os elementais e botava os elementais para ajudar em trabalho de laboratório, aquele trabalho repetitivo, assim. Então, ele tinha que achar lá o lápis filosoforum, a suma matéria, a pedra filosofal, e é um processo assim que todo mundo sabe qual que é, e misturar o mercúrio em determinado dia e tal, só que isso tinha que ser repetido milhares e milhares de vezes, né? Então, para esses processos repetitivos e às vezes até para limpar o laboratório, as coisas assim, Paracelso usava elemental, né? Ele tomava corpo físico denso, Paracelso dava a ele uma veste física mais densa e ficava, e assim, aí quando você interage com o elemental, você não tem que ter pena do elemental, ele não sabe o que é pena, você não tem que amar o elemental, ele não sabe o que é amor, né? Ele é um ser, né, a serviço. O elemental, ele está a serviço do plano no qual ele existe. Só que daí quando você traz um elemental para trabalhar para alguma coisa para você, saiba o que fazer com ele. Sim. É a mesma coisa assim, quando então você pega e usa a linguagem dos animais, a linguagem das cobras ou dos pássaros, ou a linguagem do pessoal dos vimanas, do descobridor, você vai pronunciar determinada palavra e chama. Chamou, vem. Se apresenta. E aí é o seguinte, saiba o que fazer com isso. Ou não chame. Né? O elemental é a mesma coisa. É a mesma coisa que brincar com pólvora, né? Se você conhece... O brincar com fogo, o brincar com fogo vem daí, né? Se você evoca ou invoca, né, uma salamandra, um conjunto de salamandras para te ajudar a fazer alguma coisa, saiba como lidar com o fogo, porque não é simples. Tudo é técnico, né, gente? Veja, estamos falando em técnica. Não, e uma coisa que a gente tem que ter muito ciente na nossa realidade hoje, que essa questão de poderes, de manipular elementais, essas coisas assim, é coisa assim, do ciclo passado, que a gente teve a raça bórea, hiperbórea, lemuriana, a Atlante, a gente está na raça área. 5º princípio, mente abstrata. Agora é hora de você evoluir mentalmente, adquirir conhecimento, mas sem se lançar na prática. É como o Blavatsky dizia de Kundalini. Kundalini liberta o sábio e aprisiona o nécio. Né? Então, até isso é um conhecimento que ele tem que ser adquirido e não praticado, porque ele te aprisiona, porque você não vai saber lidar com as energias que estão ali, que são energias elementais também. Com certeza. Eu achei interessante isso de se poder entrar em contato telepaticamente com o elemental. Vitalmente, né? Isso. E, portanto, se, digamos, algum telespectador está passeando ali no Parque Municipal do Córrego Grande e lá por uma daquelas trilhas ele vê lá um gnomo, por exemplo, né? Ou ali naquele lago lá onde está o jacaré agora, de papo amarelo lá, ele vê uma nereida ali por perto e tudo, dentro d'água, ele, em primeiro lugar, vai dizer, tem alguém se afogando aí no lago. Não é uma nereida, é um elemental do lago. Tem os seres intermediários, né, que, então, alguns elementais, então, aquela questão dos marinheiros serem chamados para o mar, isso é verdadeiro, né?
Então, e aí são chamados e há determinada classe mais baixa de elementais que tende a querer se reproduzir com os seres humanos, gerando seres intermediários, né? Então, as sereias são seres intermediários, né? Está entre o mundo humano e o mundo elemental, assim como o elemental está entre o mundo humano e o mundo angelical, né? Então, já de cara, já se estabelece uma certa ordem. Temos os elementais, depois temos o reino humano, depois temos o mundo angelical, né? Em termos de evolução. Sim, né? Depois temos o divinal. O divinal. Meu Deus, como nós ainda somos fichinha, né? Nada, é que assim, a gente tem um processo de descida, então a divindade ela se projeta inconsciente e sobe consciente, né? Então nós somos os próprios, né? Porque assim, toda a gênese cósmica hoje, ela se projeta no nosso plano, né? Na Terra. E aí aqui então acontece a evolução, tanto do homem quanto do elemental, porque assim, quando existiu a primeira cadeia planetária, só existia o mineral. Sim. Só mineral, não existia nada além do mineral. Aí depois de todo um ciclo de milhões e milhões de anos, então se gerou um Buda. O nome do Buda do reino mineral se chama Agzimuni. Agzimuni. Gerou um Buda do reino mineral, que é o que coordena, o que vitaliza. Esse Buda então derivou e gerou todos os elementais do reino mineral e ficou um resíduo dessa evolução, que é onde a gente habita hoje, que são os minerais, e que fazem parte do corpo humano. Sim. Depois vem em seguida o reino vegetal, né? Então, gerou um outro Buda, Magzimuni. Magzimuni, então, é o Buda de todos os vegetais. A alma dos vegetais está ligada ao espírito, Magzimuni. Desse Magzimuni derivou toda a categoria de elementais que cuidam de todas as variantes de todos os vegetais que existem no mundo. Terceiro reino planetário, então, é o reino dos animais, de onde vem a questão dos animais sagrados, animais falantes, das pedras falantes, do carvalho que é uma árvore mágica. É que, em seu tempo, a consciência que existia era aquela e ela tinha sua própria linguagem e era mágica. No reino dos animais, então, foi gerado um outro Buda que é Turzimuni. E ele é o que coordena, então, os elementais que cuidam desse reino e que dá tônica de todas as almas grupo, né? E aí depois veio o reino nominal, que é um reino completamente diferente, e existe um Buda em formação que se chama Abhimuni. Esse vai ser a essência de todos os seres humanos. Caramba, coisa complexa. É uma mecânica interessante, né? É uma mecânica muito interessante. Primeiro isso aqui daí na natureza, não existe acaso. Se você está vendo uma pedra, essa pedra teve uma origem e tem uma razão de ser. Se você está vendo um Deva, se está vendo um Kumara, um Makara, um Dhyani Buda, ou se veio um Avatar, ou se veio um Jesus da igreja, ele tem um início, tem uma função, tem uma razão, veio de determinado lugar, tem um trabalho para fazer, tem uma hierarquia no entorno dele, visível, tem uma hierarquia invisível, tudo isso se movimentando. Quando a gente está conversando aqui, todos os elementais do mundo estão evoluindo, todos os seres do mundo estão evoluindo, em cima, no meio, embaixo. A evolução, ela se processa ao mesmo. Você agora me lembrou um dos livros que o Eustáquio, o grego, né, escreveu, Memórias de um Kumara. Memórias de um Kumara, sim. Então, ele já... Isso eu conversei com ele, que daí é um romanceado que seria um Kumara, né? Que o Kumara, ele é um regente planetário, né? Então, você tem um Kumara por ronda planetária e um Kumara rei, que é o oitavo. Né? E esses não se comunicam com ninguém. Ele cria daí os Makaras e os Asuras, e isso então vai descendo dentro das linhas do Pramanta até chegar no nosso dia a dia, né? E até nos elementais, tipo de coisa assim. Bom, aqui nós tínhamos o Kumara. E qual é a diferença entre um Kumara e um Makara? Então, o Kumara, ele é essa unidade que vai iniciar um ciclo planetário. Ele se subdivide em Makaras e Asuras, que são 100 formas, né? Aí os os Asuras, se subdividem em Asuras, os Lípicas anotadores, que são os senhores do Karma, não é? E os chefes das ordens dos elementais, das hostes dos elementais. E aí vem os Asuras de quarta categoria, que são os próprios elementais. Fácil, né? Eu também acho. Vamos para mais um comercial e logo estamos de volta. Muito bem, amigos. Estamos já, lamentavelmente, no último bloco. Eu digo lamentavelmente porque o tema é muito interessante e não deu nem para arranhar a casca do ovo de tanta coisa que nós temos para conversar aqui com o Jorge Ouro.
sobre o tema elementais. Garanto que vocês não sabiam disso tudo, né? Pois é. E o pior é que é isso aí que vocês estão ouvindo. Bom, vamos escolher assim um tema que eu tenho a certeza que ainda não foi abordado aí por essas pessoas que falam sobre os elementais. Eu ouvi falar em elementais entrelaçados. O que são elementais entrelaçados? Interessante isso. Então, Silvio, primeiro tem uma categoria de pré-elementais, que são os lípicas, que são os senhores do karma. Eles que determinam onde nascer, da onde, de que pai, de que mãe, de que nação, de que mulher, de que mês, porque a mulher a cada 28 dias ela cria uma forma elétrica e o ser, quando vai nascer, ele escolhe: eu quero aquela mulher, naquele mês, eu vou ter esse nome, naquela nação. Então, isso é um processo kármico que deriva das anotações dos lípicas sobre cada existência. E o lípica é uma categoria de asura ligada aos elementais. Aí o elemental, o Asura vem, divide elemental, Asura terceira categoria são os chefes dos elementais e quarta categoria são os elementais. Sei. Eles vão cuidar dos reinos da natureza e dos elementos, né? E a gente falou, Nereida, Sílfide, Salamandra, Ondina, Fada, Gnomo, Duende, esses todos, né? Só que assim, esses são os criados pela própria natureza e pelos Budas do reino. Só que existe um outro ser muito especial que tem condição de criar elementais. Esses da natureza e dos elementos, eles são chamados de elementais livres, né? Como alma grupo, mas independentes. E tem uma outra categoria de seres especiais no universo que consegue criar elementais entrelaçados. Mas quando eu tenho uma emoção, quando eu tenho qualquer tipo de emoção, boa ou ruim, quando eu tenho qualquer tipo de pensamento bom ou ruim, eu uso o quê? Eu uso a energia que eu tenho através do meu sistema cérebro-espinhal, aí eu estimulo o chakra em cada posição do organismo, ele causa, né, um impacto vital na superfície do meu corpo vital, esse impulso vital, né, que passa pela superfície do meu corpo vital e vai e pega parte da matéria do meu corpo astral e molda, né, e cria uma emoção. Qual é a emoção? Que bom ver esse dragão. Esse é o nome do ser que eu acabei de criar. É um elemental. Entrelaçado por quê? Porque quando eu vejo ele e acho que é legal, é bom de ver, eu me lembro que eu tive no lugar onde é fabricado e lá eu conheci uma pessoa que me disse. Então, quando ele é criado, ele imediatamente se entrelaça com todas as outras emoções similares que eu tenho. Então, você nunca consegue ter uma emoção independente. Você nunca consegue criar um elemental sozinho. Todos os teus filhos, então, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, quando nós temos medo de alguma coisa, quando nós tememos, odiamos, amamos, esperamos, qualquer sentimento que eu tenha, é um sentimento que eu criei. Se eu gosto de sorvete de manga, é o meu elemental de gosto de sorvete de manga que é diferente do teu, apesar de serem parecidos. Então, quando eu crio uma emoção, ela se associa com todas que eu tenho e ela tende, né, a criar uma vitalidade para fazer com que aquilo que eu quero aconteça. Por exemplo, assim, eu gosto de sorvete de manga, por exemplo, né? E aí eu vou tomar porque estou bem. Aí o elemental fica gordinho porque ele sentiu o prazer de tomar, ele fica encorpadinho. Aí hoje eu não estou bem, vou tomar um sorvete. Amanhã está frio, vou tomar porque está frio. Depois de amanhã está quente, vou tomar porque está quente. Esse ir e vir, de fazer tantas vezes esse alimentar o meu elemental, cria o que a gente chama de hábito. É o quê? É dar tanta vitalidade para o elemental que ele tende a te fazer sentir necessidade de tomar sorvete de manga. Por quê? Porque o prazer que você sente em comer aquilo é que alimenta ele. Por quê? Porque ele só sabe fazer o que para você? Te fazer sentir vontade de comer sorvete de manga. E aí ele sim, porque é o que ele oferece, né? Por isso que nenhum elemental, nenhum duende, gnomo, fada, qualquer um que seja, nenhum pensamento que a gente tenha, ele não é bom nem mal. Ele é o que é, ele foi criado para isso. Ele só sabe fazer aquilo. E aí, quando eles se entrelaçam, então você tem um conjunto de elementais no teu plano astral, tuas emoções, e ele fica de uma maneira muito densa, ele passa a interferir às vezes no meio físico, né? Ele te gera uma descarga elétrica reversa para te induzir aquilo. Aí, em vez do hábito, ficou o vício. Então, o vício é só alimentar um elemental que eu mesmo criei, só que daí eu tenho medo de alguma coisa, e aí, quando esse medo acontece e é um elemental que eu mesmo criei,
Aí eu renego esse medo. Então, eu renego o filho que eu mesmo criei. Então, o astral humano, ele é povoado por filhos renegados, onde a gente cria os seres vivos, os elementais entrelaçados, e na hora que eles vão acontecer para se manifestar, para ter a vitalidade que os mantém vivos, a gente os renega e finge que eles não existem. E aí então começa todo o ir e vir humano que gera o karma, que chama daí outra categoria elemental, os lípicos que anotam o que está acontecendo. Meu Deus do céu. Então o elemental entrelaçado são todas as emoções que nós temos e todos os pensamentos que nós temos. Qualquer pensamento que você tenha, por mais oculto que seja, bom ou ruim, independente de qual seja, ele gera um elemental, ele é um ser vivo entrelaçado com todos os outros elementais que formam a tua mente concreta, o teu plano astral. E eles se alimentam do quê? Da tua vitalidade. Então, meu Deus. Por isso aquilo, diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Não as pessoas, mas a quem você criou, teus filhos invisíveis. Por isso que a melhor maneira daí, assim, quando você está interagindo com o meio, você está lá no horto ou está na floresta, então, a melhor maneira é você interagir com o meio, ficar em paz. Melhor maneira é você interagir com o teu próprio meio, que são os teus elementais entrelaçados, ficar em paz, ter muita paciência com os seres visíveis e invisíveis da natureza, do cosmos e aqueles que você mesmo criou, senão você não vive bem. E olha, a partir do princípio que um elemental, segundo você disse lá atrás, ele pode viver até uns 300 anos. No mínimo 300, vive até 1000 se for uma sílfide ligada ao ar. Mas um gnomo da Terra... 300 anos. Então, veja, partindo do princípio que a gente vive pensando e pensando, sem dúvida, pensando, pensando, quantos elementais cada um de nós já foi responsável por. E você vê que é muito interessante a colocação, Jaime, porque é o seguinte... às vezes chama de Jaime, às vezes tudo bem, não tem problema. Vou chamar de Jaime, eu prefiro, isso, né? Tudo bem. Então, por exemplo assim, veja que daí você teve pai e mãe, que tiveram pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Todos esses elementais que eles criaram e não resolveram, esses seres no astral, isso vem para você resolver como o quê? Como karma. Pois é, né? E aí o que cai no nosso colo para resolver são todos os filhos elementais criados por nossos antepassados, renegados por eles e não acontecidos. E aí você pega essa ideia, a humanidade inteira fazendo isso por milhares e milhares e milhares, milhões de anos. Isso é o karma humano, isso é a egrégora da humanidade. E ele tem que fazer o quê? O elemental, ele tem que acontecer. Por quê? Porque no acontecendo, ele é vitalizado e ele quer se resolver. Então, assim, lá no Cazaquistão, alguém vai e pendura uma galinha pelo dedinho na ponta de uma árvore verde. A tendência é que aqui em Florianópolis alguém sinta vontade de pendurar uma galinha pelo dedinho numa árvore verde. Por quê? Porque aquilo tem que se replicar. E a contrapartida, né? E quanto mais você se envolve com o acontecimento, mais você alimenta o elemental que está presente. Por exemplo, aconteceu um acidente, por exemplo, né? Os elementais que se alimentam da dor, tanto os da natureza quanto os criados por cada um de nós, estão presentes ali, sabe? Recebendo aquela vitalidade em dose maciça. Você vai e você se compadece, putz, mas que pena, não sei o que. Você acabou de se conectar com aquele conjunto de elementais e você está dando a tua própria vitalidade. Da onde vai a tua vitalidade para eles? Do baço. Ah, sim, com certeza. E aí você está alimentando e aí você depois, sem querer, sem perceber, vai ficar curioso para ver por que aconteceu naquele outro acidente. Não é porque você está curioso, é porque o elemental que ficou em você te induz a ir lá porque você vai ficar com pena e ele se alimenta da pena. E esse é exatamente o mesmo processo que move os elementais da natureza e dos elementos. A interação com o meio, né, é que dá para eles a vitalidade e eles devolvem o alimentar o meio. É um ir e vir. Olha, que coisa mais interessante. Tudo está conectado a tudo. Tudo. E daí a única maneira de a gente então compreender e comandar o mundo dos elementais, porque você comandar a natureza é completamente simples. Comandar o ar, o fogo, sabe? Não tem problema nenhum com relação a isso, só tem que saber o que você quer fazer. Sim. Então a maneira de se interagir com o meio e com os elementais que estão em você mesmo, primeiro é o seguinte, nenhum elemental, gnomo, doente, assim, vai te ajudar em nada, não tem como se pedir nada para ele porque ele não te compreende, né? Então você tem que viver baseado em dois princípios. Primeiro, alegria, porque a alegria vem de alacta, lactatis, que vem da raiz ala, que é asa. Então a alegria te dá liberdade para você ter poder sobre o meio. E depois o outro princípio que tem que nortear a tua vida, se você quer entender o que acontece, é felicidade, porque felicidade vem da raiz felfem, em latim, que é fecundo, feminino, feto. Então, para você parir
seres adequados, né, na tua vida, e para você não gerar karma para os teus descendentes e para você resolver karma dos teus antepassados, você tem que viver com felicidade. Por quê? Porque daí você é fecundo, é fértil, e com alegria daí você é livre. Então, alegria e felicidade são as bases da magia para interagir com o reino que nos é submisso, são os elementais, e com o reino daqueles que a gente cria, que são nossos filhos invisíveis. Amigos, tá aí. Passou rápido. Passou voando. Como eu disse, não esgotamos o assunto, mas acho que deu para vocês terem uma noção, e eu tenho certeza que depois deste programa, quando alguém falar nos elementais, vocês já vão pisar em ovos, porque a coisa não é assim tão simples. Ah, aquele anãozinho ali é um elemental e eu posso tocá-lo, eu posso... Não é bem assim. Eles existem? Sim. A não ser que a gente também queira colocar em dúvida a nossa própria existência. Tudo tem a ver com a escala da evolução natural. Se tudo é hierarquizado no mundo que nós vivemos, por que também não pode haver uma hierarquia de elementais, depois os humanos, depois os anjos, depois etc, 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 e vai indo até o Ser Supremo Criador? Por que não? Então, amigos, vocês se sentiram tocados pelo tema? Vão atrás, estudem, pesquisem. Há informações para quem está interessado. Procurem essas informações. E quando vocês ouvirem alguém falando bobagem sobre elementais, deixem falar, mas vocês sabem que não é bem assim. Bom, amigos, espero que tenham gostado do programa. A mim me cabe apenas agradecer ao Jorge Ouro, obrigado a você pelo convite, que fundiu não só meus arames, mas eu acho que também o de vocês, né? Tudo bem. Jorge, nós ainda vamos estar aqui neste programa muitas e muitas vezes conversando sobre esses assuntos maravilhosos. É uma satisfação, que a pessoa não tem nem noção, né? Na verdade, você não tem nem noção. Então, semana que vem ele está aqui de novo, hein? Já tenho, por sim, causa muita disso, satisfação, né? Nós vamos marcar então o nosso novo encontro, né? Semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo dia, neste mesmo horário, e conosco aqui, né? Agora já está virando um bate-papo aqui entre nós. Mais uma vez, amigo, muito obrigado. Muito obrigado, Jaime. E aos telespectadores, meus desejos de uma ótima semana. Até o nosso próximo encontro. Recebam o meu cordial abraço e até lá.